Vamos orar Vamos então? lá. Coloca a mão sobre o seu coração e vamos receber Isso. essa oração agora do homem de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Amém. nós te Jesus. louvamos, te agradecemos por esse dia que o Senhor preparou para nós, meu Deus. Amém, Eu Jesus. peço a tua bênção sobre cada vida que está aqui hoje conosco, sobre cada casal, Senhor, entre com providência na vida deles, que vá ao encontro e leve as suas bênçãos, Senhor, para que eles precisem. Amém, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos todos os dias porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém, Jesus. Abençoa aqui nossa família representada, bem como cada família que está conosco hoje. Amém, Em meu nome de Deus. Jesus, amém. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí já, aproveita, se inscreve, participa com a gente. É uma forma de vocês nos ajudarem a levar esse trabalho mais à frente, né, meu bem? Sim, claro. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, um tema que foi sugerido pelo nosso pastor Neilton Rocha. Olha, Grande pastor Neilton Rocha, Pastor admiro muito o Neilton. pastor Neilton, viu? É o meu professor, viu? e ele nos ensinou muitas coisas a Muitas respeito de coisas. relacionamento, não foi, amor? Desde o Rio de Janeiro, né? Desde o Rio de Janeiro. Mas não conta ainda o que é não, que a gente vai ter que contar no final. É mesmo? É, segure um pouquinho. Então, beleza. Nós aprendemos muitas coisas com o pastor Neilton Rocha, principalmente a respeito de relacionamento. E hoje ele sugeriu esse tema, ele é a pastora Elisângela, e nós vamos estar conversando sobre ele com vocês hoje. Combinado? Isso aí. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Apocalipse. Olha, nós vamos falar sobre Apocalipse hoje. É o primeiro livro da Bíblia, né? Não, é o Apocalipse? último, engraçadinho. É o Para de último? ser gracinha. Ah, tá. Vai lá, Apocalipse capítulo 2. Se você não tiver a palavra aí, você acompanha a leitura aqui com a gente. A gente vai ler, a princípio, somente um primeiro versículo. E depois a gente vai dar continuidade lendo mais algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, abrir em Apocalipse capítulo 2, verso 4. O livro de Apocalipse, nesses 3 primeiros capítulos, ele está contando uma história de amor por um noivo que é apaixonado por uma noiva. E esse noivo é Jesus Cristo e essa noiva é a igreja. E a gente sabe que nós podemos trazer isso também para o nosso relacionamento conjugal. Essa ilustração, essa passagem, as crianças estão aprontando lá no quarto. Você ouviu o barulho, né? Uhum. Meu Deus, criança, desculpa, gente. E é uma forma também da gente fazer uma analogia com o casamento. E nós vamos fazer isso aqui hoje. Aqui, João, quando escreveu, ele disse o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu e falou o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele escreveu para 7 igrejas da Ásia. E aqui ele está falando especificamente para a igreja de Éfeso. Ele teceu vários elogios, falando a respeito da persistência, falando a respeito do zelo dela, falando a respeito dos bons pontos que eles tinham em relação à obra. Porém, eles estavam pecando neste ponto, que é o quê? Ter deixado o primeiro amor. E o que é o primeiro amor quando a gente faz uma analogia com o relacionamento conjugal? Né? O que é o primeiro amor? Hoje eu passei uma coisa em mim que você lembrou quando a gente era namorado. O que foi? Eu sei. Um perfume. Perfume de quando a gente namorava. Lembrei, cara. E a gente até brinca. O pastor Flávio tá mandando um forte abraço pra gente. Um abração pra vocês. Abraço, vocês pastor. são top de linha. A gente aprende muito com vocês Grande também. abraço. Isso aí, gente boníssima. Pastor Flávia e a pastora Cláudia são os pastores, líderes do Ministério de Casais do Rio de Janeiro. São uma bênção, viu? Se tem alguém do Rio de Janeiro aí, vocês precisam ir lá na sede estadual no Encontro de Casais, que vocês vão ser extremamente abençoados. Muito bem. Hoje, então, eu passei um perfume que nos remeteu Ao passado. ao passado, ao nosso começo. Não foi? Ao início de Ao tudo. início de Tem até tudo. um louvor, né? Tem um louvor lindo que fala. Quero voltar. Eu não sou. Gente, eu não sei cantar. Então não canta não, deixa pra lá. E hoje eu passei esse perfume e falei pra ele, o que você tá lembrando disso aqui? É da época do nosso namoro. Como ele também tem um cheiro dele, o perfume dele, que eu lembro da época do nosso namoro, da época do nosso noivado, época do início do casamento. A pastora Bianca gostou da nossa camisa, tem uma pra você também, pastora. Beleza, Linda. bem-vinda, minha Seja pastora. bem-vinda, pastora Bianca, um beijão Grande no seu pastora coração. Bianca. E isso tudo remete ao nosso começo. E o que acontecia no começo do casamento? Né? Era aquela Solove. só love, era aquele só querer agradar, Tá, da mesma estar junto forma, ao tempo todo. querer né? estar junto o tempo todo, querer estar conversando Saudade, o tempo né? todo, saudade o tempo todo. Isso tudo muito ligado ao começo do casamento. Sim, sim.
Quando a gente leva para a palavra de Deus aqui em Apocalipse 2:4, tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é esse que João está falando? É o primeiro amor do relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Com Deus. E aqui a gente está trazendo para o casamento, é esse relacionamento primário que você tem quando você casa, que você quer agradar, que você quer cuidar, que você quer fazer o melhor pela pessoa que está do seu lado, né? Então, quando a gente faz essa analogia de Apocalipse e faz essa analogia com o nosso relacionamento, a gente percebe que muitas das vezes a gente negligencia as primeiras obras, o primeiro amor. As primeiras coisas, né? E por que isso acontece às vezes? Tem um desgaste do dia a dia, né, amor? Nós somos pais há pouco tempo. Seja bem-vinda, Ana Paula. Seja bem-vinda, Adriano. Boa noite para todos aí. Adriano está pedindo oração pelo casamento dele. Nós vamos orar no final da live. Fica mais um pouquinho com a gente, Adriano. Não sai daí, não. Vê se a sua esposa está aí também, se ela quer assistir conosco. O que acontece? Quando você está naquela febre do primeiro amor, do primeiro relacionamento, também com Deus, a gente pode fazer essa analogia, você quer estar perto o tempo todo, Sim. você quer estar sentindo a pessoa o tempo todo, aquele carinho o tempo todo. E muitas vezes, pelo desgaste do dia a dia, e eu volto a falar o que eu ia falar, a gente acaba se afastando um pouco. E a gente percebeu isso depois que os nossos filhos chegaram. Você reparou? Exatamente. A gente teve alguns atritos que a gente não tinha antes, quando eram só nós dois, depois que as crianças chegaram. E aí, como é que a gente reinventa o casamento depois que os filhos chegam? Para a gente não perder o primeiro amor e para não negligenciar tudo aquilo que nós construímos. Nós vamos fazer 15 anos de casados e somos pais há 2 anos. Como que a gente faz para não perder isso? Como que essa pessoa que está conosco agora, participando, faz para não perder isso? O que ela construiu nesse relacionamento conjugal, esse relacionamento com o cônjuge dela, para que ela não perca, para que ela não negligencie esse presente que Deus deu. Porque, querendo ou não, casamento é um presente, gente. Casamento é um presente de Deus para a sua vida. E se você está cuidando, bem cuidado, você não está sendo negligente. E você não vai ouvir de Deus, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Exatamente. Quando você fala em primeiro amor e igreja, Dani, eu lembro muito bem de quando eu não conhecia Jesus ainda, né? Em falando desse primeiro amor aí, gente. É uma experiência assim que eu me lembro muito bem. Eu não queria saber de Deus, né? Por quê? Porque eu achava que eu ia me privar das coisas que eu fazia. Então, quando alguém me convidava para ir para uma igreja ou para conhecer Deus melhor, eu falava, já conheço Deus já. Deus mora no meu coração, Ele está lá no céu. Era isso que eu sabia de Deus. Não sabia mais nada. Não tinha um relacionamento íntimo com Ele. Não tinha. Eu não conhecia. Então, quando eu decidi ir para a igreja, que eu passei a conhecer Deus, eu não queria mais sair da casa de Deus. A sua mãe, por acaso, chegou para você e perguntou se você queria levar um colchãozinho para dormir na igreja? Porque meu pai brincava com a minha irmã mais velha. Não, gente, é um negócio extraordinário. Porque tinha vigília toda semana, eu tipo assim, passava a noite cantando, orando, e tinha vontade demais. Queria ficar perto o tempo todo. E você sabe que conforme vai passando o tempo, isso vai se tornando assim como se fosse uma coisa normal e você vai esquecendo daquela essência que você sentia. Daquele primeiro amor. Em outras coisas você vai deixando um pouquinho Deus do lado, entendeu? Você não tem mais aquela vontade, aquela garra de estar todo dia, ou pelo menos toda quarta, sexta e domingo na igreja. Que era dia de reuniões, por exemplo, né? De cantar, entendeu? Então você vai achando que isso é normal. E não é normal, né? E você falou uma coisa aí agora que acontece realmente. A gente vai deixando que outras coisas acabem ocupando esse lugar. Minha mãe está aí também. Seja bem-vinda, mãe. Tereza Cristina. Sogrinha. Gente, só um adendo aqui com a sogrinha. Sogrinha joga FIFA comigo, gente. Videogame. Curta a sogra, viu? Engraçadinho. Então, essas coisas, elas vão acontecendo até no nosso relacionamento com Deus, que vai nos fazendo afastar um pouco. Sim. Não é verdade? E Deus nos chama atenção, inclusive para isso. Né? Eu creio que Deus hoje não está falando só com a gente em relação ao relacionamento conjugal, mas Ele está falando também com relação ao relacionamento com Ele. Então, para o que nos servir, vamos
pegar essa palavra e levar ela ao nosso coração, porque eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito disso. Então está falando aqui com Éfeso, né? Teceu diversos elogios, mas disse que tem contra ele que ele deixou, que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. No casamento, como que isso pode acontecer? Com as distrações do dia a dia, né? O trabalho, às vezes, pode ocupar tanto a mente do marido ou tanto a mente da esposa, né? Que você acaba substituindo. Aí chega à noite, você não está afim de conversar, você não está afim de trocar uma ideia, você não está afim de namorar, porque você está cansado, preocupado com aquelas coisas do dia a dia. Ou a preocupação com algum problema do seu filho, né? Ou qualquer outro problema que possa entrar no meio da relação. E às vezes isso vai acontecendo, gente, não quer dizer que vocês estão separados. Não, tá junto, tá casado em casa. Mas não tá percebendo que tá criando uma distância, tá criando um abismo entre os dois. Porque é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, assim como aconteceu com o pessoal de Éfeso também. Foi acontecendo, eles não saíram da igreja, eles não deixaram de fazer as boas obras, eles estavam lá, porém, eles estavam esfriando com Deus, com o relacionamento com Deus. E às vezes no casamento isso acontece por N questões, não é só problema financeiro, não é só qualquer outra coisa, mas são coisas que vão dispersando a gente, que a gente vai perdendo um pouco o foco na pessoa que está do nosso lado, no cuidado que a gente tem que ter com a pessoa que está do nosso lado. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí você fica pensando, né, mas o que eu posso fazer então, já que eu startei agora. Aqui já tem gente escrevendo, ó, estou vivenciando isso. E olha que a live nem começou. A live já começou assim. Sim, Presta bem atenção. O que a gente tem que fazer, então? O que João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e aconselhou a igreja de Éfeso que a gente pode participar na nossa vida conjugal, que a gente pode trazer para a nossa vida conjugal, que vai fazer efeito? Porque a palavra de Deus não mente. A palavra mente, gente? De forma alguma, a palavra não mente. Nós cremos que isso aqui é verdade. Nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira. Então é ela aqui que vai nos ensinar, vai nos orientar o que a gente deve fazer. Então, no versículo 5, tem a primeira coisa que você deve fazer. A primeira coisa é: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra. A primeira coisa que você vai fazer é lembrar. E lembrar o quê? O que me fez me apaixonar e amar? Os melhores momentos, né? O meu cônjuge. Sim. Os melhores momentos que nós passamos juntos. Eu lembro, viu, de muitos nossos. Eu também lembro. Começando lá em Vitória, né? Em Vitória, nós começamos a namorar lá. É verdade. Lindo. É verdade. Começa a lembrar dos primeiros momentos. O que fez você brilhar os olhos? O que fez você se apaixonar pela pessoa que está do seu lado? Aí você pode falar para mim, nossa, mas agora ele é um brucutu, ele tem um monte de problema, ele é assim, ele é assado, ou ela é assim, ela é assado. Lembra o que te fez apaixonar por essa pessoa que está do seu lado. Não foi pouca coisa, porque se vocês estão casados, se vocês chegaram ao ponto de casar, você tem que lembrar o que foi, o que te fez se apaixonar por essa pessoa que está aí junto com você. A primeira coisa que você vai fazer é lembrar disso. E não é gostoso lembrar, gente? Tem um ditado que fala que recordar é viver. Sim. Recordar é você viver a experiência de novo. Quando você começa a pensar nos momentos bons que vocês tiveram juntos, você não começa a lembrar das sensações, lembrar dos cheiros. Eu lembro do perfume que ele usava quando a gente começou a namorar. E era um perfume que eu gostava, que eu gosto até hoje, que eu peço para ele usar, né, meu bem? Uhum. É um cheiro que eu gosto de usar. Esse não pode faltar, né? Esse não pode faltar. É que nem quando a gente toma algum remédio, né? Doses homeopáticas sempre. Dose homeopática sempre. É um cheiro que me recorda o tempo do nosso namoro. Então isso não pode faltar. O que você lembra aí que essa pessoa que está do seu lado fazia que te agradou, que te chamou a atenção, que te trouxe mais para perto dela, que fez com que você ficasse, né, apaixonado e falasse, não, é o cara da minha vida ou é a mulher da minha vida, eu encontrei. Lembra-te da onde que você caiu. Mas não é da onde você caiu e se machucou, é da onde você caiu e se apaixonou. Lembra aí, aonde foi que isso aconteceu?
Ó, a Tereza está colocando aqui, o que me faz apaixonar todos os dias pelo meu esposo é seu cuidado para comigo e com as minhas filhas. Cada dia eu amo mais. Isso Olha aí, que beleza. Tereza. Olha Muito aí, bem essa aí aí, já ó. está vivendo um amor Ela já tranquilo, está né? lembrando das primeiras obras. Olha Opa. quem está com a gente hoje, amor, a Sherlyn. Seja bem-vinda, Oh, tudo bem, Sherlyn. Shirley? Prazer aqui. Então começa a trazer memória. O que foi que te fez apaixonar pela pessoa que está Sim. do seu lado? Começa a lembrar disso. Começa a trazer isso à memória. E não se esqueça disso. Todas as vezes que você se sentir meio desanimado com o relacionamento, traz a memória, começa a lembrar. Por que eu tô junto? Por que eu me apaixonei? Por que a gente resolveu se casar? Ficar juntos, né? Isso. O que foi? A gente tem que Exatamente. trazer isso à memória. Essa lembrança é uma lembrança boa. É algo que vai fazer bem pro casamento de vocês. O que me fez apaixonar? Primeiro, traz essa lembrança para você. A segunda coisa que você vai fazer, que também está no versículo. Arrepende-te. A primeira coisa é lembrar. A segunda coisa é você se arrepender. Poxa, por que eu negligenciei por tanto tempo? Ou por que eu deixei passar tantas coisas? Por que eu dei mais valor para meu trabalho, para as minhas amigas, para o meu estudo? Essa questão de se arrepender é a pessoa acordar, opa, o que eu estou fazendo hoje aqui? Que o meu relacionamento não está funcionando bem. Aonde que eu errei? Onde que eu errei? O que eu posso fazer para melhorar? Eu preciso me arrepender dos meus atos hoje. E o que é arrepender? É mudar o jeito, é mudar a forma de pensar e mudar o que você está fazendo. É metanoia, né? Você está indo para um caminho que está indo para o caminho errado e que está te levando para o outro lado, volta lá para o começo. O que te fez apaixonar? Segundo, arrepende do que você pode ter feito errado nesse caminho. Às vezes a gente como esposa está tão cansada, gente, cuida de menino, cuida de casa, vai pensar no que vai fazer, que a gente até é mestre de cozinha, a gente tem que ser, mestre cuca. Eu vou citar um fato que aconteceu hoje, por exemplo, eu estava no trabalho e a Dani me ligou e a gente começou a conversar, a gente riu um pouco e aí ela falou assim, tá bom então. Já está quase na hora de você vir embora, então eu vou tomar um cappuccino. Aí eu falei para ela assim, eu vou querer um cappuccino quando eu chegar em casa. Eu vim do trabalho para casa pensando nesse cappuccino, gente. E aí eu cheguei em casa, né? Eu comigo aqui, né? Eu olhei para ela, quero ver se ela vai lembrar do meu cappuccino. Caiu do cavalo, hein? Aí eu tô lá, né? Tô quietinho, ela foi pra cozinha, eu tô ali, papo vai, papo vem, nada do cappuccino sair. Olha. Daqui a pouco, ela vai na geladeira, pega os apetrechos do cappuccino. Eu falei, caramba, ela lembrou? Claro que eu ela lembrei. Lembrou? Ela falou, deixa eu fazer seu cappuccino, meu amor. Eu falei, nossa, que da hora. Viu? Tava treinando já pra mensagem de hoje à noite, engraçadinho. Funcionou, gente, é isso aí. É esse cuidado que a gente tem que lembrar, né? E tem que arrepender. Detalhes, né? Se eu não estou tendo esse cuidado com você, que é um cuidado que eu sempre tive, por que eu estou fazendo isso? Por que eu negligenciei, né, esse meu cuidado com você? E a gente tem que cuidar a gente não pode deixar cair na rotina. A Tereza colocou isso agora. A gente não pode deixar cair na rotina. A gente tem que se reinventar. Isso é verdade. Tem que se reinventar todo dia. E para a gente não, entre aspas, desistir do casamento, porque assim, muita gente fala assim que criou um abismo entre os dois, por isso que a gente acabou se divorciando. Mas esse abismo, gente, foi criado pelos dois, não foi criado só por um. E foi criado por quê? Porque esqueceu do primeiro amor. Esqueceu lá do começo, de como era. A gente sabe que o casamento tem estações, né? O começo do casamento é fogo puro, depois assim vai vindo a maturidade, né? Vai entrando as outras estações. O pastor Flávio já pregou sobre isso, a gente vai trazer uma palavra dessa também para o pessoal de São Paulo. Mas o que vai acontecendo? Não quer dizer que você, quando tiver com 50, 60, 70 anos de casado, o que vai sustentar o seu casamento vai ser o sexo. Não vai ser. Não vai ser. No começo do casamento pode ser que até seja o sexo que sustente, mas se não tiver amizade, se você não tiver respeito, se você não tiver companheirismo, se você não tiver amizade, não é isso que vai sustentar. É uma série de coisas. São uma série de coisas, não é só o sexo que vai sustentar o seu casamento, né? Esse cuidado do dia a dia com o seu cônjuge, com a sua esposa, com quem está do seu lado, é diário. E a gente às vezes esquece. E por isso que a gente precisa se arrepender. Dá aquele clique. Nossa, o que será que eu estou fazendo de errado? Né? Por que eu estou colhendo isso agora, essa distância toda do meu marido?
né? Porque às vezes o marido se distancia, você vê, ele veio voltando para casa pensando se eu ia fazer o cappuccino para ele. E eu ia fazer quando ele chegasse, eu falei que eu ia fazer. Eu poderia até ter esquecido. Se você tivesse esquecido, o couro ia comer, viu? Que comeu couro nada, me vigia. Oh, meu Deus do céu. Couro não ia comer nada, gente, brincadeira dele. E a gente precisa voltar, então, se arrepender, né, ver o que fez nesse meio de caminho, que embolou o meio de campo, e voltar para o começo. Então, a primeira coisa é lembrar por que eu me apaixonei, por que eu fiquei junto com aquela pessoa. A segunda é se arrepender. E a terceira é pratica as primeiras obras. A gente sabe que não é você querer voltar ao passado. Não é voltar ao passado. Mas é praticar as obras do primeiro amor. O passado não volta mais, o passado já passou, né? E a gente como cristão, acredita no quê? Que o melhor ainda está por vir. O melhor é o que vai vir agora. Não é o que você já viveu que foi o melhor. Não, o melhor ainda está por vir. Então, primeiro você lembra de como era o seu passado. Recorda de como você era. Recorda o que você fazia. Recorda quem que era você no princípio do casamento. Arrepende do que você fez no meio do caminho que atrapalhou, que fez com que a distância entre vocês dois aumentasse. E pratica as primeiras obras. O que é praticar essa primeira obra? Aqui na igreja de Éfeso, volta para o relacionamento íntimo com Deus. Você volta para o relacionamento íntimo com seu marido. No começo, a gente falou a respeito do pastor Neilton Rocha, lembra? Uhum. Quando ele foi celebrar um casamento uma vez no Rio de Janeiro, que a gente estava participando, a gente ouviu ele falando algo no altar, fazendo aquele casamento que startou algo em você e startou algo em mim e que a gente não contou um para o outro, mas nós fazíamos. Que é o que a gente vai ensinar para vocês hoje. Se essa palavra está indo ao encontro do seu coração, se você está vivendo isso agora, né? Se você precisa desse renovo no seu casamento, se você precisa voltar para esse primeiro amor, se você quer viver de novo aquela emoção. Gente, sabe aquele frio na barriga gostoso, das perninhas até tremer quando você olhar pro dito cujo? Sério? Sério. Aconteceu isso com você? Eu ficava molinha, perdi até as forças nas minhas perninhas. É mesmo? É. Que Eita, legal. meu Deus. Quando eu vi esse homem lindo vindo na minha direção, eu falei, ô Jesus, obrigada, Senhor. Sabe isso? Papai. Você vai voltar a viver isso de novo. Vai voltar, não vai voltar, amor? Claro que sim. A gente profetiza sobre a vida de Mas vocês. de Mas uma precisa forma bem que mais madura, com né? certeza, Bem mais madura. de uma forma melhor. Uma forma bem De uma melhorada. forma melhor. Exatamente. De uma forma melhor. Não é naquela impulsividade. Na verdade, o relacionamento é um aprendizado, né, Dani? Sim, Um com certeza. Um aprendizado todos os dias. diário, né, amor? Exatamente. Diário. Então, quando você volta a querer ter esse relacionamento mais íntimo com o seu esposo, eu não estou falando de relacionamento íntimo de sexo, não. A gente está falando aqui de amizade, de união, de cumplicidade no seu casamento. Quando você toma essa decisão que você quer fazer isso, você vai começar a fazer também uma oração que nós vamos ensinar para vocês. Quando o pastor Neilton ensinou isso no casamento, ele disse para os cônjuges que ele orava pedindo a Deus que aumentasse o amor dele pela esposa dele em 100 vezes mais. Ó, gente, isso funciona, viu? Isso funciona, gente. Vocês não têm noção do como essa oração é ouvida por Deus. Não é, amor? Exatamente. Ele começou a fazer essa oração e eu comecei a fazer essa oração E também. nenhum sabia do outro. Só que a né? gente não sabia. Eu não sabia que ele estava fazendo, nem ele sabia. A gente foi descobrir isso anos depois, conversando, acho que uns 2, 3 anos atrás, que a gente acabou contando isso um para o outro, né? Exatamente. E todas as vezes que a gente começava a ministrar casais, a gente ministrava falando que eles tinham que se amar 1000 vezes mais do que a gente já se amava. A gente aumentou. O pastor nos ensinou 100, a gente já está passando com 1000. Gente, toma muito cuidado com o que você pedir para Deus. Porque com certeza Deus Vai ter ouvir resposta. E vai te responder. Vai ter resposta. Exatamente. Então começa a orar, você que essa palavra está indo ao seu coração, começa a orar pedindo, diariamente você vai orar e vai pedir a Deus, Senhor, aumenta o meu amor pelo meu cônjuge em 100 vezes mais. Eu oro pedindo para Deus aumentar o meu amor por ele em 1000 vezes mais. Eu falo isso para você de todo o meu coração, Senhor, aumenta meu amor por ele. Eu quero amá-lo 1000 vezes mais do que lá no começo, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença no relacionamento de vocês. Isso fez a diferença no nosso relacionamento e faz até hoje. Porque não é fácil você estar casado, você ter filhos,
você ter trabalho, você ter a demanda do dia a dia e manter um casamento bem sucedido. Uma Isso não é balança fácil. de peso, né? A gente tem que equilibrar o peso o tempo todo. Exatamente. Né? Só que a gente consegue fazer isso com a ajuda de alguém que é muito maior do que nós. Com a ajuda de Deus. Somente com a ajuda dele. Eu não vou dizer para vocês que eu sou completamente feliz e realizada por ele, porque ele faz tudo por mim. Eu tenho certeza que tem a mão de Deus aqui. Eu tenho certeza que tem a mão de Deus nos orientando, tem a mão de Deus nos guiando, tem a mão de Deus nos incentivando a querer, sempre nos amar. Porque quando você pede para Deus colocar esse amor no seu coração de volta, a gente vai lá em 1 Coríntios 13 e a gente vê do que vem acompanhado o amor. O que 1 Coríntios 13 nos ensina? Né? Que o amor, ele é sofredor, mas ele é benigno, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade. O que é tratar com leviandade? Você tratar de qualquer jeito, ele não trata assim. Ele, vamos ver aqui mais, ele não se ensoberbece, ou seja, ele não é vaidoso, ele não se porta com indecência, ele não busca os seus interesses, ele não se irrita, ele não suspeita do mal, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas para a gente ter esse amor vivo, a gente tem que pedir para Deus. Tem que pedir. E essa oração secreta aí que nós fazíamos sem a gente saber, fez efeito na nossa vida. E a gente tem certeza que também vai fazer efeito no seu relacionamento, no seu casamento. Agora, é uma mudança que tem que vir junta, né, amor? Tem que vir dos dois lados. A oração aqui, ela não era feita só pela Daniela ou era feita só pela Demuri. Ela foi feita pelos dois. Por mais que a gente não soubesse um do outro que a gente estava orando a esse respeito, mas ela era feita pelos dois. Exatamente. Para você ter uma ideia de como é realmente a mão de Deus, eu não posso chegar para você, Daniela, e falar assim, ora para Deus aumentar teu amor por mim. Você não pode fazer esse pedido. Eu não posso, porque isso é muito pessoal. A pessoa, ela tem que desejar isso. Isso é muito íntimo da pessoa, entende? Então, a partir do momento que você acorda para isso e você começa a pedir esse tipo de coisa para Deus, Deus com certeza ele vai te ouvir e vai trabalhar. Não eu vou trabalhar no coração dela, mas Deus vai trabalhar no coração dela. E ela vai sentir o mesmo desejo que eu. Entende? Porque eu estou querendo. Eu não estou rejeitando. Eu quero. Eu estou pedindo. E a gente tem que lembrar que amar é uma escolha. Né? A gente pede para Deus aumentar o amor, mas eu que tenho que escolher amar. Sim. Né? Eu posso escolher te odiar, mas eu não escolhi te amar e te amar de verdade. E é uma escolha que nós todos temos que fazer enquanto casal. Porque é muito fácil eu chegar na primeira crise, ou aqui, igual eu tô meio, né? Tô passando na fase dos 40, tô cheio de porquês na minha cabeça, né? Conversando bastante com Deus a esse respeito. E tenho passado por algumas conversas que eu converso com Ele, porque depois de Deus, Ele é meu melhor amigo. Então, a gente bate uma bola legal em relação a essas coisas. E, às vezes, nessas crises e tudo mais, nesses porquês, eu poderia descontar alguma frustração minha no meu relacionamento, achando que o relacionamento conjugal poderia ser muito melhor e está muito aquém. Mas, às vezes, é algo meu pessoal, às vezes eu que não estou bem comigo mesmo, ou você que não está bem com você mesmo. Então, é algo que a gente tem que resolver primeiro com a gente, entendeu? E por isso que essa oração ela é tão pessoal e ela é tão poderosa para que essa mudança seja feita nos casamentos, né? Aqui quando João escreveu e falou para a igreja de Éfeso, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso é para a gente refletir, porque isso é algo passível de acontecer com todos nós, né? Não é só com o meu casamento, mas também com o seu casamento isso é passível de acontecer. Ou às vezes você está vivendo isso agora, de que esse primeiro amor aí, você já está até pensando, né? Não tem mais jeito. Tem jeito sim, gente. Tem jeito sim. A palavra está dizendo para você agora, primeiro para você lembrar. Lembra dos primeiros tempos. Lembra por que você se apaixonou. Lembra por que você olhava e o seu coração batia mais forte. Lembra.
Lembra dos cheiros, lembra dos gostos, lembra dos beijos apaixonados. Dos lugares das Lembra fotos, dos lugares das fotos, dos dos passeios, passeios. das viagens que vocês fizeram. Sim. Lembra dos momentos bons, tragam a eles a memória. Tragam à memória aquilo que pode te trazer esperança. Traz à memória isso. Começa a trazer isso à memória. Te arrepende lá no meio do caminho, vê o que você fez de errado, o que você precisou, que você negligenciou, que você parou, que você deixou de fazer. Vê aonde você errou e vê o que você pode fazer para melhorar, para que isso mude e para que o relacionamento de vocês volte a crescer. E pratica as primeiras obras. O passado não volta, mas você pode sim praticar o primeiro amor. Amado com aquele carinho que você amava no começo, cuidar com aquele cuidado, fazer o carinho que seu marido gosta. Homem, gente, é um bicho mimado. Homem é bicho mimado, não é, filho? Uhum. Eu brinco, eu chamo ele de filho, mas é porque ele é meu filho mais velho, entendeu? Homem é mimado, homem gosta de ser bem cuidado. Eu vou contar uma coisa pra vocês, vou contar. Fala no meu olho que você vai contar aqui. Você não corta a unha. Ele não corta. Vou contar. Não. Ele não corta a unha do pé dele, gente. É verdade. Se eu não cortar a unha do pé dele, ele fura o sapato, ele fura o tênis, mas ele não corta. Aí de vez em quando eu brinco com ele. Você não tem esposa, não? Que a sua esposa não viu que sua unha tá grande? Pois Brinquei com ele esses dias. Vamos ver. Acho que a minha tá bem paradinha ainda. Eu acho que tá precisando cortar, né? Deixa pra lá. Gente, ela falou da unha. E tem também o cotonete. Eu que limpo o ouvido dessa criança, sim. gente. Mas você vê, são 2 atos pequenos. Você vê, passar o cotonete no ouvido, cortar a unha do pé. São coisas que normalmente a gente faz quando adulto, mas que ele vê como um carinho, que ele vê como um cuidado. E que eu não deixo de fazer, porque eu sei que ele gosta. Outra coisa que eu faço por ele até hoje, que é servir o prato dele. Se eu não sirvo o prato dele, ele já fica até meio assim, deve estar com algum problema, né? Não que eu não saiba, né? Não que eu não saiba, mas é bacana, é legal, é um hábito que já acompanha a gente desde o início do casamento. É. Né? E é como a gente vê como cuidado. Ó, tem gente falando aqui, ó, seu pai também não corta. Eu sei que meu pai também não corta a unha, minha mãe que corta até hoje. Mas você vê, é um cuidado que a gente tem. Então, que a gente possa, nesse momento, pensar a respeito disso. Se João está nos ensinando aqui que a gente pode sim deixar e esquecer o primeiro amor, isso acontece no relacionamento com Deus, a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos conjugais, porque isso também pode acontecer. Só que nós somos atores, nós somos os responsáveis. Atores, o que eu digo no seguinte, de que a gente é responsável por esse relacionamento. Então, cabe a nós pegarmos nesse leme aí, nesse remo e remarmos para o mesmo lado. Se a gente está vendo que está criando um abismo entre os dois, vamos diminuir esse abismo, gente. Vamos ver o que foi que aconteceu para que esse abismo fosse se afrouxando e fosse cada vez ficando mais distante um do outro. Vamos prestar atenção nisso, para que não chegue um tempo em que você ache, ou você ou seu cônjuge ache que não tem mais jeito. E o que mais passa no pensamento de pessoas assim, pode ser aquele negócio, ela não merece. Ou ela fala, não, ele não merece. Né? Não é questão de não merecer, é questão de oferecer. Você tem que oferecer aquilo que você tem. Cada um oferece o que tem de melhor, Se eu não né? oferecer para minha parceira, aqui que está aqui comigo, eu vou oferecer para quem? Pô, se eu estou num relacionamento aqui, eu não posso abrir meus olhos para outro canto, eu tenho que estar aqui. Eu já tenho tudo o que eu preciso. E uma coisa que eu ia falar, quando a gente resgata esse amor, resgata esse cuidado, resgata esse carinho, como a gente falou, o casamento tem fases, né? Tem a paixão do começo do casamento e tudo mais. Mas assim, a brasa da paixão, ela volta a ser reacesa, gente. Ela começa a se acender de novo, você sabia? Porque se eu tô vendo lá que tá tendo um abismo, eu tenho que acender essa brasa de novo, pro fogo começar a queimar de novo. Estreitar, né? Então, a gente vai acender essa brasa. E você lembra do começo onde tinha intimidade. Essa intimidade, ela vai fazer com que vocês estabeleçam vínculos de novo. E com esses vínculos de novo estabelecidos, vocês vão ter de novo o compromisso real um com o outro, de fazer um ao outro feliz de novo. Então, por isso que a gente precisa estar com essa brasa sempre acesa. Você está vendo que a brasa está apagando? Vai lá, ó. O que a gente faz quando vai acender o carvão, né, no fogo? Assopra, abana.
faz com que essa brasa acenda de novo, faz com que esse amor seja reaceso de novo. Você tem o poder de fazer isso. E a gente quer ensinar isso para vocês então agora, né, amor? Essa oração que nós vamos fazer por vocês neste momento e que a gente quer que a partir de hoje vocês façam essa oração pelo cônjuge de vocês, pela vida matrimonial de vocês, pelo casamento de vocês. E é muito importante que vocês não se esqueçam disso, de pedir que Deus multiplique o amor de vocês. Primeira coisa é lembrar, depois arrepender e depois voltar a praticar as primeiras obras. E a gente profetiza que na vida de vocês o amor vai ser multiplicado por 1000, né, amor? Não vai ser por 100 só não, vai ser por 1000. Não, milão. Milão, isso aí. Nós vamos orar por vocês agora, amém? Coloca a mão sobre o seu coração, dá a mão aí para o seu amor que está do seu lado. Se não estiver do seu lado, se estiver dormindo já, encosta a mãozinha nele, encosta a mãozinha nela, mas vamos orar por vocês, amém? Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta live, te agradecemos por todas as lives que foram feitas aqui esse ano, te agradecemos pelo Ministério de Casais, te agradecemos por cada casal que recebeu cada palavra que foi ministrada aqui, meu Deus. Mas hoje, sobre o tema de hoje, Senhor, de volta ao primeiro amor, nós pedimos, Senhor, assim como o pastor Neilton nos ensinou há alguns anos atrás, e nós pedimos e profetizamos que o amor desse cônjuge por essa esposa, e o amor dessa esposa por esse marido, Senhor, seja multiplicado 1000 vezes mais. Que eles aprendam a partir de hoje a fazer essa oração, Senhor, para que eles possam viver um amor pleno, um amor abundante, um amor feliz, um amor cheio de paixão também, Deus, cheio de intimidade, cheio de cumplicidade, cheio de carinho, Deus, cheio de respeito, Senhor, que é tão importante para os nossos casamentos, meu Deus. Nós profetizamos sobre a vida de cada um, Senhor, que o amor aumente 1000 vezes mais, Pai. E queremos plantar essa semente no coração deles, para que eles, a partir de hoje, Senhor, façam essa oração e tenham esse compromisso com a pessoa que está do lado deles, Pai. Que primeiro eles se lembrem do primeiro amor, que eles se lembrem, Senhor Deus, de como era no começo, Senhor, quando dava aquele frio na espinha, Senhor Deus, quando olhava para a pessoa e falava, nossa, como ele é bonito, como ela é bonita, Deus. Que eles se lembrem disso, Pai. Que eles se arrependam, Senhor, dos erros que eles cometeram, que fizeram com que esse casal se afastasse, meu Deus. E que eles voltem a praticar as primeiras obras, Senhor Deus. Que eles voltem a ter aquele cuidado com o amor de novo. Que eles voltem a ter o cuidado com o relacionamento de novo, Senhor Deus. Que aqui a gente não esteja falando com pessoas que pensem que o casamento é descartável, Senhor, porque não é, Pai. Mas que a gente esteja falando com pessoas, Senhor, que tenha convicção que casamento se conserta, que casamento se investe, Senhor, que casamento se cuida, para que ele seja restaurado em nome de Jesus, meu Deus. E nós pedimos agora, Pai, pela vida do Adriano e sua esposa. Profetizamos sobre a vida dele, Senhor, paz e vida. E profetizamos restauração sobre esse casamento, Senhor. Se tem mais algum casal aqui que está com o casamento arruinado, Pai, nós clamamos a Ti agora que o Senhor venha restaurar este casamento neste momento, meu Deus. Que eles possam viver o primeiro amor de novo, que eles possam se lembrar o que eles negligenciaram no meio desse caminho, Senhor. E que eles tenham o mesmo sentimento, Pai. Sentimento de aumentar o amor um para o outro e que essa seja a oração deles, meu Deus. Em nome de Jesus, nós profetizamos restauração nos relacionamentos, meu Deus. E pedimos que o Senhor seja sempre o centro de cada casamento que está aqui agora, meu Deus. Pedimos também que se aqui algum dentre nós, meu Deus, se afastou de Ti também, Deus, e esqueceu do primeiro amor que tinha contigo, meu Deus, que ele seja hoje restaurado. Que essa palavra hoje tenha servido para abrir nossos olhos, Senhor, e nos lembrar que nós precisamos estar sempre em comunhão contigo. Que o nosso relacionamento maior e primordial é com o Senhor primeiro, Deus, e depois com os nossos cônjuges. E que nós sejamos verdadeiramente servos teus e servas tuas. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. E amém e graças a Deus. Amém? Amém? Então nós pedimos muito a Deus e profetizamos sobre a vida de cada um de vocês que o amor vai ser aumentado em nome de Jesus. E faça essa oração a partir de hoje. Amém? Faça essa oração a partir de hoje, seja inundado por este amor. A gente está aqui, ó, não pense você que a gente não tem problemas, que a gente não tem... Problemas não, que a gente não tem desafios.
Isso, que a gente troca. não tem Desafio. algumas Muito bem. desavenças, pensar às vezes de forma diferente que a gente pensa, mas nós temos aqui duas pessoas tentando ficar juntas e querendo dar certo. E é isso que a gente deseja para o casamento de vocês, que vocês sejam pessoas que queiram dar certo, casamento que queira dar certo, relacionamento que queira dar certo. E tem a bicota gospel, E né, ser amor? feliz é melhor que ser infeliz. Engraçadinho. Seja feliz, gente. Ó, tem a bicotinha gospel. Você Dá a a bicota bicotinha gospel que eu vou gospel. lá Você tem que pra encerrar desviar o lá, né, meu sistema, bem? né? Tá bom. Como que é a bicota gospel mesmo? Ó, Acho a que tem bicotinha gente que não sabe gospel, como que é a quando bicota vocês gospel. forem nos encontros de casais lá na sede da Paz e Vida, tem a bicotinha gospel que pode dar dentro da igreja, mas é só uma bicota, é só um aperitivo, tá? Só para começar aí, depois esse love todo aí, ó. É só um aperitivo assim, ó, dá um beijinho assim, ó, na sua costelinha aí do lado, para que vocês tenham uma excelente noite. E aí depois vocês continuam, viu? Vocês podem continuar. Um grande beijo para todos vocês. Obrigada por terem ficado conosco até agora. Quem não se inscreveu no canal Casais com Paz e Vida, se inscreve. Não deixe de inscrever. Dá o likezinho nesse vídeo e compartilha. Se essa palavra serviu para o seu casamento, ela pode servir para o casamento de mais alguma pessoa também. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem firmes e fiquem com Jesus.